Boa tarde. A menopausa é o último ciclo menstrual da mulher. Algumas encaram como um problema de saúde, mas a verdade é que não. A menopausa não é uma doença e não precisa ser um sofrimento. Muito boa tarde novamente. O Band Mulher está começando e eu converso hoje com a especialista em ginecologia e obstetrícia, doutora Raquel Frota, e também com a especialista no tratamento da mulher e suas questões hormonais, a endocrinologista Cristiane Carvão, sobre menopausa. Gente, menopausa. Algumas mulheres encaram, né, como começo, assim, ai, acabou. Eu já ouvi relatos de mulheres, assim, em desespero porque estavam entrando na menopausa. Como encarar? Porque é mais um ciclo da vida, é natural. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde, obrigada. Obrigada, Gardê. Como encarar, doutora Raquel, a menopausa? Quais os relatos e os sofrimentos, por mais uma fase da vida, que se você souber encarar, buscar ajuda médica e souber levar, você vai passar plena como em todas as fases, não é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Eu acho que assim, uma das coisas mais importantes é, antes de antecipar os sintomas, esperar ele acontecer. Algumas mulheres passam pela menopausa de uma forma muito tranquila, né? Não tem sintomas nenhum. E algumas mulheres, elas têm sintomas pesados, algumas coisas que vão incomodar. E aí, eu acho que não adianta antecipar. À medida que a gente tem algum sintoma, a gente tem que procurar o tratamento e resolver. Exemplo, um cansaço, ganho de peso na região abdominal, redução de libido, ressecamento de pele, ressecamento vaginal, irritabilidade, insônia, são isso sintomas seria muito a comuns. menopausa, os sintomas da menopausa? A menopausa, na verdade, isso é muito legal você perguntar isso, porque a menopausa é quando você fica sem menstruar 1 ano. Mas antes da menopausa se instalar, os hormônios totalmente acabarem, você tem uma fase chamada climatério. E essa é a fase mais comum das pacientes procurarem a gente com esses sintomas que eu falei. Calor, irritabilidade, nervoso, Exatamente. Todos incompreensíveis para variar. Todos ao mesmo tempo agora, é isso aí. Né? Incompreensíveis, porque ninguém compreende a mulher, Não. tanto na TPM quanto na menopausa. É os verdade. hormônios. Exatamente. Os hormônios são os responsáveis? Sim, principalmente a diminuição do estrogênio. Né? As mulheres se queixam muito dos fogachos, que são os calores, que tem a ver com essa diminuição do estrogênio. Como a Raquel já falou, nós temos o cansaço, a fadiga, a insônia, a irritabilidade, todos são sintomas comuns. Uma certa tristeza também é importante falar. Né? Algumas mulheres têm uma depressão leve nesse período da vida. Tudo isso faz parte dos sintomas da menopausa. Mas não precisa ser assim. Dá para melhorar muito a qualidade de vida da mulher. A mulher pode engravidar na menopausa? Na menopausa, não. Não. A menopausa Mas no quando climatério pode? é muito raro, né? A gente não pode contar com isso, é muito raro, mas pode. Pode. A gente brinca, né? Raspa do tacho, último suspiro. Pode, é muito, muito raro, mas eu tô com uma paciente agora no consultório que ela está com 46 anos, grávida. Alguém disse para ela que ela ia engravidar jamais. Tá lá um bebezinho saudável. Uau! Isso não é a regra, mas pode. Mas pode. Bom, algumas pessoas comentaram, né? O que as mulheres acham sobre a menopausa? Vamos entender? Não tive grandes perturbações, não. Em termos de calor, dessas coisas assim que o pessoal sente, eu não tive muita variação de hormônio, não. Não fiz nem reposição e nem pensei em fazer, porque não precisou. Realmente eu não tive muitas perturbações. Eu fiz astectomia total com 38 anos e não senti nada, realmente. Nada, até hoje estou com 68 e não tenho nada, graças a Deus. Não tenho nada. Fiz reposição durante um bom tempo, hoje não faço mais, mas fiz durante muitos anos reposição. Eu estou em plena menopausa e não é agradável, até agora eu não vi nada de bom. Tenho insônia, dor de cabeça, uma tristeza de vez em quando, calores à noite principalmente. E, bom, procuro fazer tudo natural, mas por enquanto ainda não está tendo muito resultado, não. Olha, não viu nada bom na menopausa. A tristeza que vocês citaram, Sim, né? sim. E por que esse calor vem mais à noite? Raquel.
O calor às vezes é mais percebido à noite, que é um momento de repouso. Sim, você né? está mais tranquila, né? É um momento de repouso, ele é mais percebido, mas ele não vem só à noite, não. Né? Ele pode vir em qualquer momento. E o calor da menopausa, algumas pessoas até confundem. Ele é um calor muito específico e muito típico. Como que é esse calor, Raquel? É uma onda de calor. O fogacho. Fogacho que fala, Fogacho. Né? Como que é esse fogacho? Fogacho é uma onda de calor. Você, de repente, você está em repouso, sem fazer absolutamente, sobe uma onda de calor. Você fica se sentindo calor talvez aí por 5 minutos no máximo e desce um gelado. Essa é a descrição. Uau! Algumas mulheres chegam a gotejar. Né? É que algumas relatam até, né, alguns casos de ficar com vergonha quando estão trabalhando e começam com esses sintomas e tudo, não é isso? Ficam com vergonha porque ela fica com a face avermelhada, ocorre um gotejamento, né, na face. O calor é muito intenso e também é muito rápido. Com que idade, doutora Raquel, a menstruação começa a falhar? Ou é relativo? É depende, relativo, né? É relativo. Eu estava falando mais cedo, a mulher brasileira, em média, ela menopausa entre 49 e 51 anos, né? Mas não é considerada normal a mulher menstruar, parar de menstruar até os 45 anos. Depois, antes disso, seria considerada uma menopausa precoce, mas depois dos 45 anos já é considerado normal. Então, com 45 você já pode ter uma menopausa normal. Algumas mulheres acreditam, por exemplo, que quanto mais cedo você menstrua, mais cedo você vai entrar na menopausa. Isso é mito ou verdade? Mito, completamente mito, não tem nada a ver. Não. Cada mulher vai ter o seu ciclo, né, da menarca, da menopausa, independente do começo da menarca, que é a primeira menstruação da mulher. Agora, doutora Cristiane, vale a pena fazer reposição hormonal ou depende? Nem todas as mulheres Eu acho que podem depende fazer. de cada mulher, né? Nem todas as mulheres podem fazer, porque algumas têm contraindicações à reposição Quais hormonal. são essas que não podem? As principais seriam caso de câncer, né? Ou câncer já passado ou atual, tromboembolismo, história de tromboembolismo, embolia, AVC. Essas mulheres têm contraindicação absoluta para o uso de hormônios, né? E assim, a reposição hormonal tem que ser individualizada. Nem toda mulher vai precisar, né? E quando ela precisar, essa reposição tem que ser individualizada para o caso dela. Ok, a gente vai para um rápido intervalo. Ainda hoje tem brincadeira, coisa séria. Hoje falando sobre a hora certa de deixar a criança dormir sozinha. Olha, é um parto, hein? Outro parto. Porque às vezes você põe no quarto, a criança volta para sua cama, a gente fica a noite inteira assim. Mas quando dá um basta, né? Deixar para, de certa forma, cortar esse cordão para que a criança fique mais liberta disso. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Ainda hoje também nós vamos conhecer os drinks da moda. Tem um drink aí que está fazendo a cabeça da mulherada, tá? Depois do intervalo a gente volta, não sai daí.
Estamos de volta hoje falando em menopausa. Eu converso aqui no estúdio com a ginecologista Raquel Frota e com a endocrinologista Cristiane Carvão. E agora também eu recebo a Gabi Costa, que está na pré-menopausa, a fase conhecida como climatério. A Gabi, novinha aí. Já, Gabi? Já, não sou tão novinha não. Mas tem cara de novinha já, né? A gente vai conversar com a Gabi daqui a pouco. Ela tem um canal de humor no YouTube, é isso? Você fala dessas coisas de mulher. É um canal voltado para nós mulheres que já estamos aqui na meia-idade, né, nessa maturidade. E eu falo sobre as neuras e as grandes delícias que a gente vive aqui nessa maturidade. Ou seja, o de boa nuzenta. Isso, de boa nuzenta. E eu falo com leveza. Vamos assistir um pouquinho antes de comentar aqui o canal da Gabi. Muito adorei o nome de boa nuzenta. Isso, adorei. De 40, de 50. Nós temos aí, vamos lá ver. Olá, jovens mulheres da meia-idade, muito bem-vindas ao canal de Boa Nuzenta. Eu sou a Gabi Costa e hoje nós vamos conversar sobre climatério. Se você está recém-chegada aqui à meia-idade e nunca ouviu falar sobre climatério, não se assuste, pois eu mesma só vim ouvir falar sobre isso muito recentemente e num bate-papo com uma prima minha, a Adriana, que é um pouco mais velha que eu. Mas vamos juntas entender melhor sobre esse tal de climatério, até porque eu, no auge dos meus 43 anos, já tive o grande prazer de adentrar essa fase da nossa vida. Muitas pessoas confundem o climatério com a menopausa, os seus sintomas, inclusive eu, antes de gravar esse vídeo aqui. E isso é bastante comum, pois ambos se referem à mesma fase da vida da mulher. Olha, a gente vai conversar mais sobre o canal e entender melhor essa fase que você está vivendo, nuzenta, hein? Bom, aproveitando, já que ela falou de entender melhor as diferenças entre climatério e menopausa, a gente está aqui com duas especialistas, um endócrino e uma ginecologista, a Raquel e a Cristiane, e a gente vai explicar. Vamos lá, doutora Raquel? Bom, basicamente, a gente conversou um pouquinho, eu acho que a diferença, é entre não menstruar por um ano, que é a menopausa, e o climatério é a fase que, geralmente, 5 anos, acerca desse marco de um ano, você tem esses sintomas, né? E aí a gente tem algumas coisas que podem acontecer. Quer falar, Cris? Então, nessa fase você começa a ter um calor intenso, exacerbação do calor, porque a gente ainda está produzindo hormônio, ainda está produzindo estrogênio e progesterona, só que de uma maneira não tão equilibrada. Já está começando o sobe e desce dos hormônios. Mudanças físicas, por exemplo, a mulher começa a notar que ela começa a engordar, principalmente a gordura abdominal. Há uma inversão do padrão de gordura. Então, o depósito de gordura passa a ser no abdômen. Insônia. Antigamente você dormia muito bem e agora no período do climatério o seu sono fica irregular, já por causa desse problema dos hormônios que começam a diminuir. Problemas sexuais. É muito comum nessa fase começar a diminuir a libido, o desejo sexual da mulher, pela baixa produção de estrogênio. E o ressecamento vaginal. Certo? São sintomas físicos, às esses vezes. são os sintomas do climatério. Gabi, vem pra cá, fica aqui também com a gente. Deixa eu te dar um beijo. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter vindo e parabéns pelo canal, para dividir. Obrigada. Eu acho que é isso. Como é bom, as redes sociais, a internet facilitou muito essa troca de informações também. Quer dizer que todos esses sintominhas aí você já está sentindo, Gabi? Olha, já estou com alguns deles. Eu já estou começando a ter os famosos fogachos. Os fogachos. Tô acordando de noite, de madrugada, assim, eu sou muito friorenta, né, Gardênia? Então, assim, eu durmo toda encapuzada e quando chega no meio da madrugada, um calor horroroso. Tira a roupa. Tira a roupa. É um calor horroroso, né, doutora? É das poucas fases que a mulher sente mais calor que o homem. Uau, é verdade. O homem sempre tem mais calor, né? E aí o que mais te incomoda, né? Tem sido essas ondas de calor. Que eu realmente estava falando no meu canal, vinha falando a respeito, mas eu não tinha ainda começado a passar por isso. E é uma coisa, assim, horrorosa, de tirar o humor, o sono, é uma coisa terrível. Da gente até acordar o marido do lado e falar, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? É muito ruim. E também, assim, mudança do cabelo. Meu cabelo está muito ralo depois dos 40 anos.
Eu tô com 45 hoje, né? Então, assim, eu sinto o cabelo bem mais ralo. Começa a cair cabelo, a quantidade Mas eu não de cabelo. vejo meu cabelo cair. Interessante. Eu vi que, de repente, ele ficou ralo. Até os 30 e tantos Fica anos, mais eu tinha fino. muito cabelo. Meu cabelo era Agora, cheio. para muitas mulheres, a gente até já falou isso, a menopausa é a porta de entrada para a velhice. Aí nós temos uma jovem aqui, porque é uma idade, né, a gente, né, bonita, 45, toda fase da nossa vida é bela. Você acha, Gabi, você sentiu isso ou você está aí maravilhosa, passando, dividindo seus problemas e assim, inteirona passando, tipo assim, tô de boa, Olha, Gardênia, nuzenta, de verdade. Eu tô de boa, nuzenta. Eu vou te, assim, eu vou confirmar que pra mim tá sendo a melhor fase, sabe? É uma maturidade que chega. Eu me sinto hoje muito mais bonita do que aos 20 anos. E toda essa maturidade que a gente tem, né, de vida, de olhar pra vida, é impressionante. Eu hoje sou uma Gabi, e era uma outra. Dera, que a gente tivesse essa cabeça, né? Pois é. Também me sinto bem pra caramba, melhor do que aos 20, sabia? Pois é, eu também. Que bom. Olha, a gente pode dizer que a Gabi está entrando jovem nessa fase? 45, desde os 43 que você sente, né? A Gabi ainda não está na menopausa, né? Pelo que você falou, né? Não. A gente estava conversando um pouquinho, ela ainda não está na menopausa. E uma coisa interessante a falar, primeiro, ela ainda está com sintomas do climatério e ela procurou ajuda e, né, tá fazendo uma reposição hormonal. Isso melhorou muito a qualidade dela. É o que eu falei para a doutora antes. Eu estava já com a menstruação espaçada. Tem 2 meses que eu menstruo, que eu não menstruo, 3 meses eu já estou Você diminuindo. tem filhos, Gabi? Tenho 2. 2 filhos. Então, basicamente isso. E outra coisa notada também, quanto mais nova a paciente entra na menopausa, quanto mais abrupta é a menopausa, mais sintomas ela tem. Entendi. Né? Então, tirar o ovário, por exemplo, de uma mulher de 35 anos, também você vai ter todos esses sintomas que estão listados aí de uma forma muito mais aguda, porque não foi o corpo que determinou, né? Foi uma coisa abrupta, então os sintomas são mais pesados. Eu sei exatamente o que você está sentindo, o que as mulheres que estão passando, né, pelo climatério estão sentindo, porque eu fiz um tratamento para endometriose e eu pausei a menstruação e tomava um remédio que até aplicam na barriga e tal. Gente, eu passava justamente isso. Na época, o executivo lidava, às vezes estava na frente do cliente, assim, um calor e depois um frio. E exatamente, e foi explicado pelo meu médico, você vai ter todos os sintomas do climatério, realmente. Vamos entender, a gente sabe também, doutora Raquel, doutora Cristiana e Gabi, que a alimentação, também uma boa alimentação é fundamental para todas as fases da vida, né? A gente está falando aqui em idade e menopausa. E olha, não é segredo, eu já falei aqui, que a gente precisa ter uma alimentação adequada para ajudar a mulher a encarar melhor essa fase. Então a Orion, que é nutricionista, ela mandou um vídeo pra gente, dando algumas dicas de alimentos na menopausa e na melhor idade. Vamos ver. Hoje eu trago uma dica bem especial, que é a alimentação na menopausa e na melhor idade. O que seria uma alimentação saudável para chegar a essa fase e não sofrer tanto com essas alterações? Primeira coisa, aumentar a ingestão de frutas. Eu trouxe 2 frutas que são excelentes, que é o morango e a uva roxa, que são fontes de antocianinas, que é um antioxidante que ajuda muito a minimizar os sintomas da menopausa. Eu trouxe a manga, eu trouxe kiwi, eu trouxe aqui o mamão, a pera, a banana. Então, essa variedade de cores é que vai aumentar o nosso aporte de fibra, e a fibra é fundamental para quê? Para melhorar o nosso trato gastrointestinal, a nossa microbiota intestinal, o intestino. Quanto mais saudável ele tiver, mais ele vai absorver melhor esses nutrientes vindo de uma alimentação saudável. Outra coisa, aumentar a ingestão de verduras e legumes, né? Eu não consigo fazer com que a mulher diminua os sintomas da menopausa se na alimentação não tiver a presença deles. Eu trouxe aqui a rúcula, que é uma excelente verdura, fonte de ferro, fonte de cálcio, fonte de zinco, fonte de vitaminas do complexo B, que vai dar mais ânimo, que vai aumentar a energia. E outra coisa importante, a gente não pode esquecer de acrescentar proteínas saudáveis. Então eu trouxe aqui o leite, mas se não for o leite, pode ser os derivados, o queijo, o iogurte, que são fontes de cálcio, que são fontes de proteínas de alto valor biológico. Trouxe aqui o farelinho de aveia, que é uma fibra fantástica, que ajuda muito na menopausa, não só na menopausa, mas em todas as fases da vida, né? Principalmente para melhora de intestino. Mas eu volto a falar, a dica é, quanto mais cedo você preparar o seu organismo, a mulher preparar o organismo, mais eu consigo chegar à menopausa, fazer com que essa mulher chegue à menopausa e não sofra tanto dos desconfortos causados por ela. Mas lembre-se,
A alimentação sozinha não faz essa alteração, essa mudança toda. Eu preciso que tenha essa alimentação e junto a ela tenha o exercício físico. E na melhor idade, como deve ser essa alimentação? Então, uma alimentação, um café da manhã com a presença de frutas, com a presença de ovos, um leite, um derivado do leite, uma aveia, vai fazer com que você tenha o quê? Um longo do dia bom. Um almoço fortificado em verduras, em legumes, né, em carboidratos também, como um arroz integral, como uma quinoa, alimentos que têm nutrientes que vão dar energia para te manter o quê? Com boa massa muscular, para te manter ativo, com uma estima boa. E ao longo do dia, hidratação é super importante porque a gente esquece de beber água e um corpo sem água, infelizmente, é um corpo desidratado. Isso vai influenciar na massa muscular, então se a gente não bebe água ao longo do dia, a gente pode ter um prejuízo na nossa massa magra. Então, uma alimentação variada, em boas gorduras, em boas proteínas, né? Faz com que a gente chegue na melhor idade com uma saúde boa e faz com que a gente seja independente, porque é muito ruim a gente chegar na terceira idade, né, na melhor idade, e ser dependente, porque não consegue andar direito, ou porque está com os exames muito alterados, fica doente, precisa de ajuda de uma outra pessoa. Então vamos cuidar da nossa alimentação, vamos praticar atividade física, para a gente se manter bem ativo, para chegar na melhor idade e vender saúde. Essa é a minha dica. Orion, um beijo, muito obrigada. Bom, muita água, né? Muita fruta, enfim. Doutora Cristiane? Então, a gente deve priorizar os alimentos ricos em vitaminas e sais minerais, as verduras, os legumes, as frutas, as carnes magras, os grãos integrais, beber bastante água, pelo menos 2 litros ao dia e também não esquecer da atividade física, que é muito importante nessa fase também, porque até alivia os sintomas da menopausa. Então, associar uma boa alimentação com atividade física. Doutora Raquel, os sintomas climatério e menopausa praticamente são os mesmos, né? A gente comentou ali climatério, calor intenso, mudanças físicas, insônia, problemas sexuais. Aí temos aqui menopausa, alterações de humor. Pode comentar pra gente? Posso. Na verdade, esses sintomas, eu acho que assim, tá muito ilustrado aí, mas esses sintomas são comuns aos dois, como podem não ter nenhum deles, né? Mas a falta de desejo sexual, né, o problema sexual, é que quanto mais a menstruação falha, mais fortes são os sintomas, né? Então, você tem a progressão. Então, às vezes, uma irritabilidade vira uma alteração de humor grave, né? Então, essa é a brincadeira, mas esses sintomas todos são comuns às duas fases. Estão interligados, Eles estão interligados. Quais as dicas para a gente finalizar que vocês, né, ambas especialistas, um em hormônio, outra na parte de ginecologia, têm para as nossas meninas que estão nos assistindo, como a Gabi, então, aí entrando no Zenta, né, e vivendo essa fase da vida? Eu acho que buscar ajuda, né? Independente dos sintomas que você sente, buscar ajuda para saber como se melhorar, né? A alimentação, a reposição hormonal, ela é muito benéfica para algumas pessoas. E quando a paciente tem uma contraindicação de fazer determinado hormônio, você trata os sintomas, né? Então, tem antidepressivos que tratam calor, tem medicações para dormir, né? Então, a gente busca melhorar a qualidade de vida, né? Lembrando que antigamente a gente tinha uma mortalidade precoce, né? Hoje a gente está vivendo 80, 90 anos. Então a gente vai viver muito tempo na menopausa para estar com sintomas ou estar com redução de desejo sexual ou estar com, enfim, cansaço, né? Então a gente consegue melhorar muito buscando ajuda. Buscando ajuda, não se automedicando, não entrando em desespero, não é, Gabi? É isso aí. Faltou a memória, hein? Que a memória fica completamente prejudicada. Começa a falhar. Começa a falhar. Eu acho que é importante a gente priorizar a qualidade de vida, né? Porque como a Raquel falou, a mulher nessa faixa de idade está ativa no mercado de trabalho. Então a gente tem que ter energia, a gente tem que ter disposição. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai passar por essa fase? Uma boa alimentação, como a gente já falou, exercício físico e, se quiser fazer e puder, a reposição hormonal. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada pela participação. Parabéns pelo canal, tá? Por dividir com a gente, né, a sua fase, trocar informações. Isso é importante. É um canal né? realmente de troca de boa informação. E você do outro lado, vem conhecer. Muito obrigada, tá, doutora Raquel, doutora Cristiane? Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco tem Brincadeira é Coisa Séria. Hoje falando sobre a hora certa de dormir sozinho. A gente volta já.
estamos de volta e chegou a hora de dormir. E para você que tem filhos, às vezes abre mão de uma noite de sono tranquila para dar espaço a eles que insistem em dormir com você. Mas afinal, está errado? Até onde isso pode prejudicar o desenvolvimento dele ou trazer algum problema para você? No quadro Brincadeira é Coisa Séria. Qual a hora certa de dormir sozinho? Eu vou conversar agora com a psicóloga Nachara Oliveira e com a Tatiana Garrite e sua filha Isabela. Gente do céu, eu tô apaixonada por você. Dá até vontade de ter mais um, mais um, mais um. Que linda, parabéns. Obrigada. É muito fofinha essa Isabela, gente, muito linda. É uma diva essa menina. Qual a hora certa de fazer uma coisa dessa que dá vontade de falar assim, Isabela, dorme comigo até os 35? Pode dormir, Isabela. Me dá vontade de verdade, já que vamos fazer uma consulta aqui, olha, de verdade. Eu tenho vontade de falar assim, Miguel, você pode dormir com a mamãe até os 30, não tem problema. Tem problema nenhum, né? Mesmo. Mas essa é a questão, fica mais a mãe do que a criança. Uhum. A mãe, a gente acaba pegando, essa relação de que ele vai se sentir melhor comigo, ele dormindo comigo eu vou dormir melhor. E acaba que não é assim. A criança, ela precisa dormir no quarto dela, ela tem que aprender autonomia e principalmente por causa ela acaba pegando o ciclo do sono dos pais, não dela. Uhum. E diferente, né? Existe um momento certo? Quanto mais novo, melhor. A partir dos 3 meses. A partir dos 3 meses, em quanto tempo a criança pode dormir sozinha? No quarto sozinha? Depois dos 3 meses. A partir dos 3 meses já, né? E antes você? disso, não. Tatiana, me fala, como foi você com a Isabela? Então, é difícil, né? A gente no papel de mãe entender isso, que a partir dos 3 meses, aquele bebezinho tão indefeso, né? E muitas neuroses na nossa cabeça, né? E se parar de respirar, e vamos ver se está respirando. Lá em casa funcionou, que a gente colocou um berço acoplado à cama, e mesmo assim eu ficava vendo o tempo inteiro se ela estava respirando. É assim mesmo. E eu percebi na Isabela um desenvolvimento em relação a isso. Hoje ela já dorme no quarto dela. Depois que ela entrou para a escola, criou uma rotina. E assim, eu percebo muito dela, né? Os indicativos dela para desfraldar foi a mesma coisa. E agora no quarto também. Foi um belo dia, ela falou, mamãe, eu vou Querendo cantar, filha? Ela tá se olhando, né? Eu quero dormir Você ficava sozinha. indo toda hora no quarto e voltando pro seu? Sim. A noite era completa? Ainda é assim. Não, né? Até hoje eu vou no quarto do meu Ainda é assim. olho. Se ele estiver no quarto dele, 9 anos. A gente não tem segurança, né? Não tem, a gente acha sempre que precisa da gente, né? O que fazer, por exemplo, se a mãe tenta colocar no quarto, mas a criança não aceita? Como atraí-la para que ela possa começar a dormir no quarto dela? Porque é super saudável, até para o desenvolvimento também dela, né? Sim. Então, tem que ter rotina, primordial, rotina. Saber que depois daquele certo tempo, depois que eu escovei meus dentes, eu botei meu pijaminha, eu vou dormir, tem que ter um atrativo e uma recompensa que tem que ser imediata. Aquela que ela tem que esperar, tem que ter aquele anseio para ir para o quarto. O que eu estou esperando no meu quarto? Você chega do trabalho, a gente está louca para tomar um banho e dormir. A criança tem que ansiar por isso também, por esse momento de dormir no quarto dela. Por isso que é legal você criar um atrativo para o quarto, uma recompensa imediata. Não é? Se você dormir bem sempre para o seu quarto, no Natal eu vou te dar um presente. Não tem. Tem que criar alguma coisa no quarto dela que faça ela querer dormir no quarto. É uma cama nova, é um pijama legal. Uma decoração que atraia. E aí você combina junto com ela. Como que você fez, Tatiana, para a Isabela começar a dormir sozinha? Eu também não fiz precisou. isso. Eu criou modifiquei algum atrativo? Sim, eu modifiquei o quarto dela, comprei uma caminha nova, redecorei, coloquei as coisas na altura que ela pudesse alcançar. E assim eu fui atraindo, né, ela pro quarto. Mas eu te confesso que no início eu colocava meu colchonete lá do lado da cama. Já fiz várias vezes. Mas assim, o que pode ocasionar, né? Ai, meu Deus, ela quer conversar. O que pode ocasionar a criança dormir com os pais. Exatamente. Por exemplo, muita gente fala
que é prejudicial ao desenvolvimento da criança, que vai prejudicar com relação ao futuro da criança. Isso é mito, é verdade, ou independe? Cada criança tem o seu jeito? Como que funciona? Não, não é mito, né? A criança pode prejudicar o desenvolvimento dela, sim. Por causa do sono dela, que é diferente dos adultos, por causa da independência, atrapalha a independência da criança, e nós vamos dormir mais tarde. Se a criança for dormir só com os pais, no quarto, ela vai querer dormir junto com os pais. E os hormônios da melatonina da criança começa às 7, 8 horas da noite. E o adulto não, o adulto vai dormir depois de 9, 10 da noite. Então isso atrasa o desenvolvimento da criança e nas áreas... Ou seja, a criança que dorme muito tarde é prejudicada por causa do horário dos hormônios. Sim. Dos hormônios e isso em relação aos estudos, a fala, tem a questão linguística, tem a questão do apego com os pais, o vínculo, né, acaba ficando uma relação muito simbiótica, isso não é legal. Você fala, a criança vai desenvolvendo um vínculo muito maior do que deveria, isso. Você não acha que algumas pessoas gostam, hein, Tatiana? Algumas mamães gostam desse vínculo e ficam com medo? É isso que eu tô falando. Sim, é as mães do que as crianças. A mãe quer que a criança durma com ela, não é isso? E quando acontece alguma coisa, a criança fica com uma febre de noite, alguma coisa, isso alimenta na mãe aquela culpa. Assim, poxa, eu tinha que ter deixado dormir no meu quarto. Entendi. Pra gente finalizar as dicas, né? A Tatiana conseguiu, criando atrativos no quarto da Isabela, levar a Isabela para amar e gostar de dormir sozinha, né? Então a Tatiana também desvinculou, já não tem mais colchonete, hein, Tatiana? Não. Ou você já consegue colocá-la para dormir? Como que você monitora para saber se alguma coisa aconteceu? Vai indo no quarto, tem babá eletrônica, como que funciona? Sim, babá eletrônica sempre, e nos dias que eu percebo que ela não tá muito bem, né, de saúde, aí rola o colchonete ainda. Sim, até para você. Mas nunca um retorno pro meu quarto. Entendi, até para facilitar, né, o cuidado, a hora do remédio e tudo, não é? Até porque se voltar uma vez, voltar de novo, então. Para a gente finalizar isso, criar atrativos no quarto da criança com hábito da hora de dormir, porque a criança precisa dormir mais cedo por causa dos hormônios. Se você manter uma rotina, a criança vai ter o hábito de fazer aquilo sempre. E fazendo aquilo sempre, ela vai ter sempre aquilo ali aguardando por ela, ela vai saber que aquele é o momento dela. O hábito tem que começar desde o início, isso não significa que depois, no final, com uma criança mais velha, você não vai conseguir estabelecer hábitos. Hábitos têm que ser na rotina. Criança pede rotina e disciplina, né? Isso faz parte do amor. A gente, às vezes, fica meio com o coraçãozinho apertado, mas faz parte do amor, da disciplina, cuidado, atenção e amar. Limites, né? A criança precisa de limites. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada também, Tatiana. Isabela, muito obrigada. Você é muito linda, tá? Um beijo, manda um beijo pra tia. Manda um beijo pra tia. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre drinks temáticos, né? Estão aí, a gente está já entrando aí numa fasezinha mais quentinha, os drinks já começam, né? A gente procurando. Mês das noivas também, muita coisa legal e tem drinks temáticos agora com letrinhas, é muito legal. A gente vai mostrar aqui no Band de Mulher, ainda tem o nosso hashtag Divando. A gente volta já, não sai daí.
Estamos de volta e agora, olha só. No Band Mulher, a gente sempre fala em moda. E o assunto de hoje são os drinks da moda. Bebidas criadas no século passado, mas que estão ganhando cara nova. E hoje são pedidas ao redor do mundo. Sabores, formatos e temas variados, sem perder a essência. E para falar nos drinks temáticos, eu recebo aqui no programa o Anderson Valente. Seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Quer dizer que agora drink também é moda. Sim. Certo? O momento são os drinks. É o que mais pedem, Anderson? Faz parte da festa. Sim. Inclusive casamentos, aniversários de 15 anos, vocês geralmente criam drinks especiais com o nome da aniversariante, enfim, como que funciona essa pedida? Então, hoje em dia a nossa empresa atende de uma forma abrangida, tanto casamento quanto 15 anos, festas, eventos, festas privadas em casa de pessoas. E a gente sempre tenta encaixar e entrar dentro do evento para que a gente esteja também ornando com a ornamentação e tudo. Aí a gente pode colocar nome da pessoa, as cores, tudo conforme a temática da festa. Quais são os drinks mais pedidos? Hoje em dia, no ano 2018 para agora, o Moscow Mule é o drink do momento. Como que é o nome? Que é o drink da canequinha. É o Moscow Mule. Moscow Mule, o que tem nesse drink? Então, esse drink ele é bem antigo. E para o Brasil a gente adaptou que ele é feito de ginger beer, de cerveja de gengibre. E aqui no Brasil a gente modificou para vodka. E aí é uma base de vodka de limão com uma espuma de gengibre em cima. E aí faz sucesso. E aí faz sucesso. Isso. Tem aquele que a mulherada mais gosta. E por quê? Então, e porque o gin tá na moda, né? Sim, exatamente. Por que voltou assim com tudo? Inclusive, sabe que eu não bebo muito, sabe, Anderson? Eu vou... Será que eu consigo mudar isso hoje? Mim, não, olha, um pouquinho vai, mas assim, eu não sou muito adepta à bebida. Mas, né, se eu, por exemplo, 2 tacinhas de uma champanhe ou, sei lá, um vinho, para mim já está ótimo. E outro dia eu experimentei um drink à base de gin, né? E adorei. Achei legal, não senti nada, não enjoei. Apesar que a gente geralmente enjoa quando abusa, né? Sim, claro. Eu nunca tive esse problema muito, não. Mas assim, o que acontece? Eu gostei do sabor. E agora o verão vai chegar daqui a pouco, é uma pedida, né? Nas festas, verão só vale salientar para vocês. A gente está falando da história do drink para não abusar. A gente tem que beber, se divertir, mas nunca abusar, não é, Anderson? Sim, claro. E é o que nós temos como cuidado na empresa. A gente procura fazer drinks bem equilibrados, drinks que a pessoa não sinta só o gosto do álcool, e sim tudo que tem dentro dele, as camadas, então fala os pra sabores. gente, porque o intuito aqui é o Anderson ensinar um drink maravilhoso para esse... A gente tá aí, a primavera já chegando, daqui a pouco o verão pede, né? Sim. Um drink que a mulherada ame, ensina pra gente. Então, a mulherada geralmente gosta de uma coisa mais doce. Mas o Moscow Mule tá quebrando tabus aí, vindo com tudo. Se você vai num casamento, você vê todas com a canequinha. Esse Moscow Mule, exato, pra gente. O que é que precisa para fazer o Moscow Vamos Mule, lá. que é o drink daí que tá arrebentando, as mulheres estão pedindo? Vou fazer aqui agora para vocês. Ele vai... E só limão. Mulher, tá, gente? Pode tomar, tá, meninos? Ninguém de vocês, nenhum deles de vocês Aí pode. você vai causar uma briga, porque os homens também bebem bastante. Olha, o Jeguinho já tá ali de olho, já tá olhando. Então, vamos lá. Então, a vamos base lá. dele é limão. Quanto de limão? Então, isso depende da pessoa. Nós, na Mactube, nós usamos uns 3 pedacinhos de limão. Depende do tamanho, do quanto ele tem de suco. Para um drink ficar bom, a gente tem que saber escolher a fruta. Como que funciona? Sim, tem tudo também isso aquele é que as importante. pessoas não adicionam álcool, né? Pode ser um Sim. drink sem álcool. Por Exato. exemplo, o que você está fazendo pode ser sem álcool. Pode sim, a gente transforma ele e adapta ele com água com gás ou com soda, um refrigerante de limão. Então ensina pra gente esse drink maravilhoso. Tá Vai, bom, vamos lá Anderson. então. Então você colocou 3 fatias de limão. Isso, porque o limão tá meio pequenininho, mas quando ele tiver maior, metade de um limão já tá ótimo. Ok? E aí a gente coloca umas 2 colheres de açúcar. Para quem não pode açúcar, como que você faz? Então, nós temos a opção de adoçante também. Quanto de adoçante? Para quem não pode açúcar, substitui por quanto de adoçante? Eu costumo colocar umas 5 gotinhas, 6 gotinhas. E aí, se a pessoa quiser mais, a gente acrescenta mais um pouco. Ok? Então, para quem pode açúcar, não deve muito, mas assim,
3 fatias de limão, né? Você colocou 2 colheres pequenas de açúcar ou adoçante a gosto, né? Exato. E aí você espreme os limões ou macera. Em casa, se você não tiver macerador, você pode espremer com a mão. Posso até demonstrar aqui. Você vai dar uma espremidinha. E aí você vai ter o extrato do suco de limão com açúcar. E aí é a hora que todo mundo gosta, né? A vodka. E para quem não quiser usar vodka, coloca o quê? Soda? Como que você sugere? Então, você tem a opção de... Para quem não refrigerante bebe, né? de limão. Toma álcool. Ou suco de limão mesmo. Entendi. Porque a graça do drink tá na espuma, entende? E aí você enche de gelo. Você pode colocar mais ou menos umas 6 pedrinhas de gelo. E que são lindos, hein, Anderson? Olha que cores maravilhosas. Amei, gente. Muito São bom. bastante drinks coloridos que podem combinar com o tema da festa. O azul maravilhoso, gente. Olha que cor linda. Adorei. E aí a gente vai macerar. Como que surgiu, na história, Anderson, como que surgiu, né, o consumo do drink, da caipifruta, dessa batida, né, dessa mistura? Então, a caipirinha, ela começou há muito tempo atrás aqui no Brasil, que eles usavam como remédio a cachaça, mais o limão, o mel, na época que teve a gripe espanhola. E aí foram adaptando e vendo que a pessoa ficava legal, né, com aquilo. Entendi. E aí foi isso, foi criado assim. Já o Moscow Mule não, o Moscow Mule foi criado fora do país, do Brasil, e o dono do bar, ele ia jogar muitas garrafas fora de cerveja de gengibre, e ele criou um drink para aproveitar isso. Entendi. E aí, desde o ano passado, começou essa moda, febre essa no febre. Brasil. E é a bebida que as mulheres estão apaixonadas. Tanto mulher quanto os homens, Mas porque é um drink bem neutro, entende? Entendi. Ele não é tão ácido, ele não é tão forte, que também vai a espuma. E aí, agrada a todos, entende? Por isso que eu acho que seja a febre do momento. E então aí a gente pode dizer que vai ser a bebida do verão agora, né? Eu acredito, super. Junto com o gin tônica, que também tá bem forte. Aham. Aí a gente vai e coloca a espuminha. E tá pronto o drink. Tá pronto o drink? Me dá esse drink aqui, deixa eu Aqui. provar. Peraí. E daí, enquanto isso, a gente vai conhecer a nossa diva de hoje aqui no Band Mulher. Vamos ver? Vamos sim. Vamos lá. Assim que toma com o canudinho? Isso. Assim? Na boca mesmo, sem o canudinho. Ficar com o bigodinho. Caracteriza o meu estilo de moda muito eclético. Eu uso tanto roupa rasgada como roupa social, tipo essa pro trabalho. E normalmente para as festas, assim, para as nights, barzinho, eu gosto de usar um cropped, um short de cintura alta. Em maquiagem pro trabalho, aquela maquiagem básica, né, só para cobrir as olheiras e tal. Quando eu vou para uma festa, eu gosto daquela sombra, uma coisa mais puxadinha de gatinho. Eu sou diva, hashtag divando. Jordana maravilhosa. Deixa eu fazer aqui o meu hashtag pra você. Você é linda. Um beijo. Olha, adorei. Obrigado. Não é forte, né? Predomina o gosto do limão. Sim. Eu acho que eu também sou apaixonada por limão, gente. Então eu sou suspeita pra falar. Muito bom, suave. Adorei. Essa é a proposta que a gente tenta entregar, que um drink seja agradável para todos. E aí, só um plus, a gente está acostumando agora a fazer em colocar, por exemplo, a tag do casal, Entendi. ou o nome da criança, ou até o Eu tô tema. sabendo que vocês têm uma novidade também para criança, festas infantis, é isso? Sim, sim. Fazer drinks para festas infantis. Tá vindo essa moda também? Sim, tá sendo Tudo bastante lógico, pedido, sem claro. álcool, mas drinks aqui, bonitinhos, assim, coloridos, e a criançada adora. Exato. Esses drinks aqui as crianças amam. Imagina, gente, olha a coloração disso aqui, que graça. Não, eles adoram. E a gente coloca, às E vezes, se gelo acham, seco. né? Não, E se acha. coloca Chegou gelo pra mim, seco. tio, eu fico...
Ai, que criativo. Aí falam, tio, me bota sem álcool, hein? Aí a gente, tá sem bom. Álcool, ótimo, lógico. Sim, é. Muito bom, eles a gente põe pedem gelo sem seco álcool. e nós também temos dentro dos nossos cardápios o milkshake, que é sucesso. Uau! Por que você não trouxe um milkshake pra mim, que eu tô com muita fome Na próxima hora. vez a gente traz. Aí só um plus do Moscow Mule, a gente coloca vai. junto com a espuma, Uhum. que tá sendo a febre também do momento, a gente coloca a tagzinha Uau, adorei! com as iniciais ou o tema da festa. Mas isso aqui é comestível? É comestível, aí... é comestível. Ela vai aderindo à espuma. Olha que graça, gente! Entende? Que coisa interessante, olha. A gente está aí, setembro, mês das noivas, né? Sim. E muita gente buscando opções para casamento, enfim. Então é uma graça, hein? Não, com as sempre iniciais pedem. do casal, muito E ela vai fofo. aderindo à espuma e ela não deixa de ser um papel e vira como se fosse a espuma com a letra inicial da pessoa. Gente, amei, muito legal, adorei isso daqui. Bom, mas deixa eu dar um recado, depois eu vou tomar mais um pouquinho, tá, Perfeito. Anderson? Guarda aí. Bom, a gente vai falar agora da nossa mega transformação. Porque se você pensa assim, Gardenha, estou precisando de socorro, quero arrumar meu cabelo, a pele, ganhar roupa nova, fazer um tratamento corporal, facial. Gente, escreve aqui para o Banjo Mulher, envia um e-mail para banjomulhertransforma@gmail.com e fala pra gente por que você precisa ser transformada ou por que você deseja que alguém que você ama seja transformada. Então, a nossa equipe vai escolher e quem sabe você vai ser a próxima. Daqui a pouquinho a gente vai dar, falta alguns diazinhos só, a gente vai dar o resultado da nossa transformada Ana Beatriz, que já está se cuidando, que é a nossa transformada de setembro. E aí no dia da transformação, do resultado da transformação da Ana Beatriz, a gente já vai falar o nome da próxima transformada. Estou te esperando, hein, aqui no Banjo Mulher. Anderson, quero te agradecer. Só lembrando para você de casa, se você quiser rever a receita do Moscow Mule. Moscow Mule, que é o drink do momento, a mulherada tá apaixonada. Agora, lembrando, com moderação, não é, meninas? Sempre. Não vale exagerar, se beber não só dirige. culpar o bartender, né? Muito bom, deixa eu te dar um beijo. Obrigado, querida. Parabéns a vocês da Obrigado. Mactube pelo trabalho e a inovação. Adorei a ideia das crianças, tá? Sim, elas adoram. Adoram, muito bom. Agrada todo mundo. Muito Até obrigada. as grávidas também tem essa opção. Exatamente, sem álcool, né? Uma Sim. mistura, muito bom. Adorei. Olha, a gente está encerrando o programa por aqui. Hoje, no nosso programa, nós falamos na menopausa. E a mensagem que eu quero deixar para você que está entrando nessa fase ou que já está nela é para que você saiba lidar melhor com a situação, sabe? Não se desesperar. Você tem que tentar, né? Muitas vezes a gente fica querendo mudar o tempo todo, não aceita. O ideal é que você não se desespere, encare como mais uma etapa da sua vida, né? A gente tem nossas fases e toda fase da nossa vida pode ser plena. A gente tem os altos, os baixos, enfim. O importante é a gente saber lidar com os sintomas, procurar um médico, se cuidar e tentar ficar bem, tá? Não fuja deles, seja corajosa, né? A menopausa é mais uma fase da sua vida, a gente tem que passar. E se você souber lidar com isso, eu tenho certeza que pode ser uma fase maravilhosa, tá? A gente fica por aqui, amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Um beijo bem grande, te espero!